Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho em Movimento. Esse é o nosso estudo de toda quinta-feira, que é uma parceria do SOS Preces com a Web Rádio Estação da Luz. Hoje nós estamos com duas pessoas muito queridas, é a Cleo. Boa noite, Cleo. Espera aí que você está mutado, calma aí, Cleo. Boa noite a todos, com alegria que estamos aqui mais uma vez. Isso mesmo, também nós estamos com o José Carlos. Boa noite, José Carlos, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem, Boa noite, Carol, boa noite, Cleo, Com muita alegria, que eu retorno aqui para mais uma participação com vocês. Espero, a gente poder aí trazer, alguns esclarecimentos, buscar aprender um pouco mais, daquilo que nos foi solicitado na noite de hoje. Gratidão. Não, gente, com toda certeza. É com gratidão que nós recebemos vocês mais uma vez e já agradecendo, as pessoas que vão nos acompanhar nesse momento. Hoje nós vamos dar sequência ao Evangelho de Marcos, que nós estamos lendo todas as quintas-feiras. Nós estamos no capítulo 9 e hoje nós vamos falar sobre se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Então, assim, por favor, como é que fala? Eu espero que vocês possam estar conosco, participando. Então, envia sua mensagem, envia seu comentário e a gente possa estar entrosando, interagindo. Mas antes da gente poder começar o nosso estudo de hoje, nós vamos falar um pouquinho do SOS Preces, Esse SOS Preces, que é essa instituição que nos acolhe, que acolhe todos nós que estamos, vamos dizer, agoniados, que estamos tristes, que estamos precisando de uma palavra do Cristo, precisando de uma leitura edificante, de uma prece. Então, o que nós vamos pedir? Para que vocês possam ligar para a gente. Então, assim, o telefone, gente, o DDD é o 31 3334 9700. O telefone é o 31 3334 9700. Gente, é um trabalho ecumênico, então nós trabalhamos para poder atender a todos vocês que ligarem, com muito carinho, com muito amor, com uma escuta respeitosa, uma escuta amorosa, levando para vocês, tentando ajudar a aliviar a sua dor. E também, se você tiver naquele momento de agradecer, de ser gratos, vamos agradecer também ao Cristo. Então, gente, lembrando que nós trabalhamos 24 horas, somos voluntários, então, e o valor da ligação é de um valor de uma ligação local. Mas antes disso, eu vou pedir para que vocês assistam. Que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700.
Gente, então só para reforçar, o DDD é o 31, o telefone é 3334-9700. Nós trabalhamos 24 horas por dia. Então, qualquer momento do dia, da noite, da tarde, da madrugada, tem sempre uma pessoa com o coração aberto e com a escuta sincera e carinhosa para receber vocês. E não esquece, gente, porque é nesse telefone que vocês ligam e deixa o nome de vocês no caderno de orações. Aí vocês podem colocar o nome de vocês, nome dos seus parentes, nomes de amigos e as pessoas que estão precisando, tá bom? Então, nós temos a gente já chegando, nós temos aqui o Elielson, boa noite. Temos a Raquel também, seja muito bem-vinda, Raquel. Vamos hoje, né, seguir adiante. E antes que nós vamos começar a nossa conversa de hoje, eu vou pedir para a Cléo fazer a nossa prece inicial. Cléo, por favor. Querido Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, buscando conhecer melhor o Evangelho, para que possamos executar a transformação moral em nós. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça a vontade para que possamos perseverar nesse intento de nos melhorar a cada dia. Pedimos, Senhor, também, e a espiritualidade amiga que vem em nosso auxílio, nos inspirar, nos auxiliar para que possamos compreender o Evangelho para poder colocá-lo na nossa prática diária. Pedimos ainda por todas as pessoas que nos acompanham neste momento, que todas sejam envolvidas nas tuas bênçãos de amor e de paz, que esse amor envolva todos os corações, que envolva os corações aflitos, sofredores, envolva aqueles irmãos que hoje passam por aflições maiores, que todos sejam consolados, fortalecidos, Senhor, para seguir a sua caminhada com passos firmes, sabendo que estão sempre assistidos. Envolva todo o planeta Terra, toda a humanidade nas tuas bênçãos, Senhor, e esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Cléo. Então, gente, como nós fazemos sempre, hoje eu vou ler para vocês, gente, a passagem, né, de Marcos, o capítulo 9, para que vocês possam acompanhar hoje o trecho que nós vamos estudar. Então, como eu falei no início, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e servidor de todos. Então, eu vou ler para vocês. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: sobre que discuteis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Então, essa passagem está em Marcos, capítulo 9, versículos de 33 a 37. Ok? Então, gente, nós vamos começar agora, né, nosso ciclo, né, de estudos, e já vamos começar com a pergunta seguinte: os discípulos disputavam entre si quem era o maior. O que isso nos diz sobre a natureza humana, José Carlos? Carol, esse versículo, né, essa passagem, ela é muito interessante, porque o que a gente percebe, né, nessa situação? Que os discípulos estavam, né, tomados por uma rivalidade, né? E o que a gente percebe enquanto, né, seres humanos, que nós somos tomados realmente, né, por nos rivalizarmos, né, conosco e com aqueles que nos cercam, né?
a gente busca sempre notoriedade, né? A gente busca sempre ter visibilidade, né? E exatamente, né, essa colocação feita na passagem nos mostra isso, né? O que eles queriam, na verdade, é serem notados, buscarem, né, serem vistos de uma forma grandiosa, pudessem, né, realmente terem uma condução de uma situação aos quais eles buscavam, né, achar, né, que eles tinham direito. E o que a gente percebe, né, nessa situação, né, que isso é totalmente contrário àquilo que Jesus, né, contrapõe-se ao que Jesus traz para a gente, né? Porque o que Jesus propõe é que a gente nós sejamos, né, sempre, né, humildes em relação àquilo que nos acontece, para que nós possamos acessar aqueles que nos cercam, né, buscando fazer com que nós sejamos aqueles que possamos ajudar, né? E nessa busca, ao qual se mostra, se nós, né, trouxemos o Evangelho para hoje, que a gente vai perceber, né, que nós teremos muitas rivalidades, a busca de prestígio, né, são coisas que não vão combinar com aquilo que Jesus coloca, né? E é muito interessante, né, porque isso vai contra a lógica do reino de Deus. É totalmente contrário à lógica do reino de Deus, né? Porque seguir Jesus é nós sairmos desse patamar, né, de rivalidade, de confronto para com o outro, né, onde nós buscamos atender situações egoísticas, né? E, na grande verdade, o que acontece, quando nós assim fazemos, nós deixamos, né, de ter um olhar, né, caridoso, benevolente e indulgente, igual Jesus tinha, né? Que realmente foge aí, né? Essa conduta nossa foge aos parâmetros colocados, né, para aqueles que se dizem seguidores de Jesus, né? Então, é interessante, né, porque Jesus traz sempre, né, uma analogia, uma história, né, e a gente buscando entender essas historiazinhas, né, a gente percebe, né, que a gente casa exatamente o mundo de hoje, né, quando o seu questionamento, né, o que isso nos diz sobre a natureza humana. Porque a natureza humana hoje ela é puramente egoísta, né? Porque nós estamos muito materializados, ligados naquilo que faz com que a gente esteja preso, né, num patamar de nos mostrarmos, de buscarmos ser melhores do que o outro, materialmente, né? A gente esquece o espiritual e busca atender as nossas questões materiais, né, justamente em cima daquilo que nos dá oportunidade. A gente percebe que nós temos os nossos títulos, né? Obviamente, né? Nós temos direito de poder progredir, de evoluir, porque é da lei, né? Mas o que nós fazemos? Nós nos utilizamos aquilo que nos é facultado, né? Nos é direcionado por aquilo que Jesus traz, né? E buscamos, né, contrariando a lei, nós assentamos em cima dos nossos títulos, das nossas posses, em detrimento, né, ao outro. É exatamente isso que eu tinha colocado, né? Nós queremos sermos visíveis em função daquilo que a gente tem de material, né? E esquecendo o nosso espiritual. O reino de Deus propõe que nós sejamos aqueles, né, que possam buscar realmente as questões espirituais, né, em detrimento das questões da matéria, né? Certeza. Cléo, gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Peraí. Essa questão desse espírito de competição, né? E nós fomos construindo, né, o orgulho nessas nossas vidas, né, em várias vidas, o orgulho que é uma das paixões e dos vícios mais complicados para nós, né? E aí ele está muito arraigado, né? Está muito preso ainda na nossa intimidade. E aí por isso esse desejo, né, de estar por cima, de estar na frente, de estar em evidência, né? Então, por isso o esforço para construir as virtudes, para desenvolver as virtudes é maior, né? Porque esse orgulho está muito presente em nós,
né? O desejo de, como disse o José Carlos, né? Aquele desejo de estar à frente, né? Nesse mundo de competição, né? Naquela época éramos assim. Hoje, nesse mundo em que as questões materiais estão muito mais fortes em nós, né? O esforço para desenvolver a virtude, as virtudes e ir deixando de lado o orgulho tem que ser muito maior, né? Então, a humildade, né? O Emmanuel fala, né, que a humildade é a chave bendita, né? Então, nesse mundo de competição, nós queremos ainda ficar em evidência, né? E o reino de Deus, como disse o José Carlos, ele não é disso, né? O reino de Deus é de humildade, de amor, de fraternidade, né? Que nós vamos construindo em nosso coração. Não, gente, vendo vocês dois falando, né, também lembro, assim, das nossas tarefas, né, no Centro Espírita, né, de saber que a gente está em conjunto, estamos ali na nossa família espiritual, e saber que nós estamos ali trabalhando na seara de Jesus, não é um querendo ser melhor, eu não quero ser melhor que a Cleonice, que eu quero ser melhor do que o José Carlos, né, mas que juntos nós podemos ajudar e estar em prol para um bem maior, o bem da coletividade, do todo e do outro, né. E lembrando também do nosso papel como plantonista, né, Cleo, que nós também estamos aqui trabalhando na seara do Cristo, em nome do SOS Preces, né, em nome de ajudar os nossos atendidos. Então, não deixem de ligar se vocês quiserem ligar, né? O telefone está aí na tela, 3334-9700. Então, continuando, gente, o nosso papo de hoje. O que significam as palavras do Cristo? Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Cleo. Pois ao contrário dessa vida material, né, dessa competitividade do mundo hoje, né, a pessoa no trabalho precisa lutar para ficar na frente, conseguir destaque, né, para conseguir valores financeiros melhores, né? O reino de Deus, como Jesus nos diz, ele é desenvolvido em nossos corações, ele fala aos nossos sentimentos. E lembrando novamente Emmanuel que fala que a humildade é a chave bendita, né? Então, aquele que é humilde, ele respeita o lugar do outro, ele conhece as suas possibilidades, conhece as suas dificuldades, então ele sabe que não precisa ser melhor do que ninguém. Ele sabe que pode auxiliar naquilo que dá conta, né? Não precisa ir além do que consegue, ele pode oferecer o melhor que tem, né? E que o outro, as ações do outro, são só do outro, são experiências dele, né? Que nós não vamos interferir. E aí, olha só, então o primeiro no reino de Deus ou no reino dos céus é aquele que tem humildade, que desenvolveu a humildade, que é o nosso desejo, né? Então, ele entende a limitação do outro e entende a sua própria limitação, né? Então, ele entende quando alguém vem de uma forma agressiva, ele entende que aquela pessoa está no seu patamar evolutivo, que ele está caminhando também. Então, ele não vai guardar nem mágoa, ele não vai se ofender, ele vai simplesmente auxiliar no que puder, né? Então, neste caso, a pessoa deixa de dar voz ao orgulho, né? Vai deixando esse orgulho falar cada vez mais baixo e deixa a humildade ir tomando o lugar, né? Lembrando que o ser humilde não é se humilhar. Se humilhar é não reconhecer os seus potenciais, né? Ser humilde é compreender a sua condição,
o que sabe, o que não sabe, e entender que ninguém é superior a ninguém, né? Que devemos ter cuidado, né, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, né? Cultivando a humildade, nós vamos respeitar as pessoas. E nós falamos muito no mundo regenerado, né? Nós queremos assim, um mundo regenerado. Agora, sem humildade, né? Como é que tudo isso vai se dar? Né? Um querendo passar a perna no outro, um querendo ser maior que o outro, sendo que nós não somos maiores uns que os outros. Né? De fato, ninguém é maior que o outro. Mas nós, na nossa ilusão diária, né, achamos às vezes que somos maiores. Né? Então, exercitar a humildade é o caminho até da felicidade, sabe? Porque nós vamos ser mais felizes quando compreendemos que o outro foi agressivo, mas nós damos conta de lidar com aquilo e não nos ofender, não ficar magoados, né? Nós vamos só compreender e ter compaixão daquele que está num estado de nervosismo, né? De raiva. Nós vamos compreender e ter compaixão, que essa pessoa está sofrendo, não é mesmo? Então, quando Jesus nos fala que se alguém quiser ser primeiro, seja o servo de todos, aí nós vamos pensar que em todas as profissões nós estamos lá a serviço, nós somos servos dos outros, né? Precisamos compreender isso, porque servos nós já somos, mas nós estamos lá como servos, mas agimos, né, como se não fôssemos, né? Então, é importante, porque cada função é importante ali, né? E tem seu papel na engrenagem da sociedade. Tudo é importante. Ninguém é superior. Então, se nós queremos ser superiores, que sejamos servos. Vamos servir, fazer o nosso serviço com carinho, com amor, com dedicação, né? Nossa, gente, antes de eu passar a palavra para o José Carlos, para que ele também comentasse, eu quero agradecer todos os nossos internautas, nossos irmãos, que sempre mandam perguntas para a gente. E tem um irmão, o Jeremias Barreto, ele está sempre conosco, sempre mandando as suas perguntas, ele lá da sede Centro de São Paulo, e ele falou justamente isso, ele falou assim, existe uma grande diferença entre se humildar e se humilhar. Seja se humildou perante todos ou você já humilhou para todos. Então, ele vai falar para trazer justamente essa diferença, né? Da gente poder achar que ser humildes, né? Assim, o que é ser humilde? O que é humildar, né? O que é humilhar? Humilhar é a gente colocar o outro abaixo, né? A gente colocar o outro... como eu vou dizer? Você se querer ser maior, né? Agora, você ser humilde é saber a sua grandeza, mas também reconhecer a grandeza do outro junto com você, né? E isso é muito importante. Zé Carlos, gostaria de fazer algum comentário? Com certeza, né? A fala da Cleonice me fez buscar, né, duas situações lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que são misericordiosos, né? E bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? E ela falou algo que é extremamente importante com relação à questão da humildade, né? O que a gente percebe em relação à questão da humildade? Eu costumo, né, falar muito que a humildade é um galinho da árvore chamada virtude, né? E que nós não compramos humildade, né? Assim como nós não compramos virtudes, né, com a série de galhos que a virtude tem, né? São conquistas íntimas nossas, né? E dentro daquilo que a Cleonice falou, né, o que nós devemos buscar, né, principalmente em relação ao outro, aquilo que nós devemos servir, não buscar sermos servidos, né, é nós sermos humildes e entendermos que nós temos que ser empáticos, ou seja, misericordiosos para com o outro, né, para que a gente possa entender a situação dele, né, e buscar, né, compartilhar aquela situação que muitas vezes a criatura, né, naquele momento passa, né? E
Isso vai muito de encontro àquilo que a gente tinha colocado no primeiro item, né? É nós deixarmos de buscar ser visíveis, né? Para, no anonimato, né? Ou, né? Dentro das nossas possibilidades, a gente buscar atender a necessidade do outro, né? Buscar compartilhar com o outro aquela situação, ou porque nós temos, né? Nós temos talentos aos quais nos possibilitam executar, né? Exatamente de acordo com o que a Eunice colocou, né? E quando nós somos brandos e pacíficos, né, a questão de nós rivalizarmos com o outro ela não vai acontecer, porque nós vamos estar, né, de conformidade com aquilo que o Mestre colocou. E só assim, né, nós conseguiremos alcançar aí o famoso reino dos céus, né? A Eunice falou também, né, nós estamos falando muito em regeneração, mas será que todos nós vamos passar por essa regeneração? Vamos para esse mundo de regeneração? Né? Porque nós ainda estamos muito presos, né? Cristalizados, né, nas situações que nos ligam à matéria. Enquanto nós nos libertarmos dessas situações, nós vamos ficar ainda rastejando, né, nesse mundo de inferioridade no qual nós estamos hoje. Com certeza, José Carlos, com certeza, Cléo. Eu acho que que vocês estão trazendo muitos pontos importantes, né, de reflexão. E quando o José Carlos pergunta, será que todos nós vamos passar por esse processo de regeneração, por esse processo de transição? Eu me pergunto, né, assim, eu não sei não, né? Vamos lá, vamos fazer o nosso, né, o nosso papel, gente. Se cada um fizer o papel, eu acho que engateando a gente consegue melhorar cada dia, né? Então, vamos lá, gente. Ó, Emmanuel comenta o episódio na lição Maiorais do livro Vinha de Luz. Poderia trazer para nós uma reflexão a partir dessa leitura, José Carlos, fazendo um favor? Perfeito, Carol. Né? A Eunice, né, ela, inclusive, na fala dela, ela trouxe algo com relação a isso. Né? Interessante, né, porque a gente vai linkando, né, as situações. E o Martin, lá no capítulo 9, no versículo 35, ele fala exatamente isso, né? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos, servo de todos. Emmanuel traz isso no capítulo, né, de Vinha de Luz, onde ele chama de maiorais, né? O capítulo 56, lá de Vinha de Luz. Né? E eu trouxe alguns dados, algumas situações, né, lá do texto, só para a gente poder, né, depois a gente detalhar, né, explanar a respeito. Então, Emmanuel coloca lá, né, de forma... Emmanuel é sempre assertivo nas suas colocações, e ele fala o seguinte, há maiorais no mundo em todas as situações. A Eunice tinha dito isso, né, que realmente existem pessoas de intelectualidade, né, em todas as situações do mundo, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que intelecto não significa que a pessoa esteja espiritualizada, né? Por isso que a gente tem aquela ideia que nós precisamos manter duas asas equilibradas, tanto a asa da moral quanto a asa do intelecto, né? O fato de nós termos maiorais no mundo não significa que essa criatura ela seja espiritualizada. Não é isso? Né? Emmanuel, mais abaixo no próprio texto, ele coloca, né? Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, arbustos sofistas do pensamento. Os da sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. E na primeira pergunta, você me fez, né, me questionou, né, com relação o que nós podemos trazer daquele primeiro parágrafo, daquele primeiro versículo em relação à humanidade. Né? O que a gente percebe hoje é exatamente isso, né? Quantos homens de ciências, né, com intelecto altíssimo, mas, né, totalmente presunçosos. Né? Filósofos vários, né, trazendo filosofias totalmente, né, eu diria esdrúxulas, porque contradizem por completo tudo aquilo que nós temos, né, dentro da filosofia ditada, né, por Deus, né, que é a busca do amor. Não é isso? Né? O outro detalhe, né, o sacerdócio, né, seja ele de qual for, né, quantos a gente vê, né, a gente
fator corrente, né? De uma forma absurda, buscando trazer a fé de uma forma totalmente contrária aos ensinamentos de Deus, né? E, principalmente, né, tem-se o conhecimento, né, das leis divinas e fazem totalmente o contrário, fanatizando, né, aquelas criaturas que seguem aquelas linhas, né, contrariando por completo, né, aquilo que é colocado por Deus, né? Já que as leis divinas, elas são imutáveis, são irrevogáveis, né? Aí se contradiz a lei buscando justamente as questões dos interesses particulares, né? Que não é o que, né, Jesus veio nos ensinar e não é, né, a concepção da lei divina. Um outro detalhe, né, que a gente pode perceber, né, que muitos desses pregadores, né, se dizem apóstolos, né? Mas, na verdade, não são. Né? Porque apóstolo, né, a definição de apóstolo é muito diferente da condição qual eles colocam. Né? E a palavra do evangelho ela é totalmente distorcida. Aquilo que Jesus colocou para que aqueles ditados, né, colocados como apóstolos, é para que eles pudessem, né, trazer a palavra dele, né, trazer os exemplos, né, os quais ele nos mostrou como poderiam ser cumpridos, né, nos direcionando. E esses que se dizem apóstolos, né, contradizem por completo tudo aquilo que Jesus colocou. Né? Então, é interessante quando Emmanuel traz essas questões, né, porque o que se busca, né, que Jesus que é colocado, né, nesse versículo, é que nós deveremos servir e não sermos servidos. E a grande maioria desses companheiros, aos quais a gente colocou, né, os filósofos, os próprios pastores, né, os comerciantes, eles buscam, né, serem servidos. Né? Então, eles assentam num patamar de superioridade, né, e buscam, em todo e qualquer momento, que aqueles que estão, segundo eles, num grau de inferioridade, os sirvam e não se prestam a serem servidos, a servir, né, a buscar contemplar o outro daquilo que, porventura, ele possa ter um pouco a mais. Né? Eles buscam totalmente o contrário. Não só nas questões da palavra, mas nos atos, né, nas atitudes, contrariando por completo a lei divina. Né? Então, foi o entendimento que eu tive desse texto, né? E nós sabemos, né, primordialmente, né, que aqueles espíritos chamados espíritos puros, né, eles fazem totalmente o contrário. Né? Eles estão sempre prontos a servir. Né? Em nenhum momento eles buscam serem servidos. Né? Nós sabemos, né, dentro das questões que a gente analisa, a gente estuda, né, quantos deles, né, eles se adensam perispiritualmente para que nós possamos chegar até eles, para que eles possam atender às nossas solicitações, né, as nossas dúvidas, né? Nos ajudarem, nos assessorarem nas nossas dificuldades. Né? E o que nós fazemos quando nós nos achamos superiores, né, materialmente? A gente busca pisotear aquele, né, que muitas vezes está abaixo, né, entre aspas, né, dentro da nossa concepção materialista, né, nós temos aqueles que a gente, né, aqueles que comprazem dessa teoria acham que o outro é inferior a ele porque ele tem um grau, né, de conhecimento um pouco maior. Né? Mas Jesus não coloca dessa forma. Né? Então, o texto de Emmanuel é super interessante. Né? Como eu disse, Emmanuel é sempre, né, pontual nas suas colocações, né? E ele faz isso com uma clareza excepcional, né? E cabe a gente realmente tirar, né, o melhor, né, compreender aquilo que ele coloca, né? Geralmente é um puxão de orelha, né, carinhoso que Emmanuel faz, né, mas que nos dá uma visão de mundo dentro daquilo que a gente precisa realmente entender. Né? Era isso. Muito obrigada, José Carlos. E agora eu vou perguntar. Cléo, gostaria de fazer algum comentário? Sim, um pequeno comentário. O José Carlos... Oi? Falei, fica à vontade, gente. Tá. O José Carlos foi muito feliz na fala dele, e eu só gostaria de dizer o seguinte, que nesse plano material, né,
dentre nós todos materialistas, né? Os superiores exigem a servidão, não é? Então, se sentem superiores mesmo, né? O orgulho é a grande marca. E já no cristianismo puro, como diz o Emmanuel, os superiores são os que servem, né? São aqueles que estão disponíveis para auxiliar, né? São aqueles que não estão preocupados com a obtenção de benesses, né? Que auxiliam pelo prazer de auxiliar, né? E nós, às vezes, nos julgamos também superiores nas nossas ações do dia a dia, né? Quando nós criticamos alguém ou julgamos alguém, nós estamos nos colocando na posição de superiores, né? Quando eu falo assim, fulano está errado, eu estou dizendo, eu estou por cima, não é? Então, às vezes, nas mínimas coisas, numa conversa informal, nós nos colocamos acima do outro, né? Então, esse alerta de Jesus é muito importante para nós, né? Para que, como ele mesmo disse, vigiar e orar, né? A gente vigiar mesmo os nossos pensamentos, as nossas ações, porque muitas vezes nós falamos ou agimos, nem estamos percebendo, mas o outro percebe. O outro está sendo atingido. O outro está sentindo, né, a nossa arrogância, a nossa prepotência, não é? Então, são todos filhos do orgulho. Então, Jesus, ele nos chama a combater esse orgulho mesmo, perceber que ninguém tem que estar a serviço do outro, mas nós devemos nos colocar em serviço ao outro, auxiliar sempre, né? Mas isso desenvolvendo, claro, o amor, a fraternidade em nosso coração, né? Nossa, gente, cada vez que eu estou escutando vocês dois trazendo esses pontos para a gente, eu estou lembrando assim que o servir está muito ligado a humildar, né? Porque assim, para você servir, você tem que ser humilde para servir, para estar disposto para servir, para ajudar o próximo, né? E então, assim, gente, olha, vamos servir ao próximo, e muitas vezes Emmanuel também nos traz, eu acho que também eu acho que nas palavras de vida eterna, ele fala muito a questão que muitas pessoas, a gente quer sempre pensar que para servir nós precisamos de estar num patamar muito alto, de ser alguém, de estar próximo para poder já ensinar, ou para poder doar alguma coisa, ou fazer algum tipo de trabalho. Mas a gente esquece que às vezes as pessoas que mais têm algum tipo de vamos dizer assim, algum tipo de barreira ou de impedimento, às vezes não tem como, às vezes, enxergar, ou não tem como falar, não tem como mexer, né, de usar, às vezes, os seus braços, são esses que mais se colocam na fila para poder servir. E servem com humildade, e servem com amor, e servem com gratidão, por estar naquele momento ajudando o próximo. Então, é lindo, né? Emmanuel também. Então, vamos seguir. Gente, eu quero só agradecer, dar boa noite para as pessoas que chegaram. Nós temos uma pessoa que está vindo pela primeira vez, que é a Nani Oliveira, então seja muito bem-vinda. Espero que você possa continuar conosco nas outras quintas-feiras. O nosso programa é toda quinta-feira, das 19 às 20 horas. Estamos seguindo, estudando o Evangelho de Marcos. Então, seja muito bem-vinda e aos outros também. Vamos seguindo, gente, nós vamos dar continuidade. Na sequência, Jesus coloca uma criança como exemplo de pequenino a ser recebido. Por que ele usa uma criança como exemplo? Cléo. Ei, Cléo. Culpem de novo, eu estou com meu. Nós vamos lembrando, Jesus, ele sabe muito bem que a criança é um espírito que já vivenciou muitas vidas, que tem lá as suas conquistas morais e também tem os vícios e as paixões, não é? E ele apresenta a criança, mas a criança, na verdade, ela vai relembrando
revivenciando o que ela tem em sua intimidade depois de algum tempo. Por um tempo, essas suas tendências estão adormecidas. Então, Jesus pega essa criança nesse momento em que as tendências estão adormecidas, como exemplo de pureza, de humildade, né? O que nós vamos ver na criança? Primeiramente, a estatura dela, né? Tem toda a possibilidade de crescimento. E tem toda a possibilidade de crescimento moral também, né? E a criança, ela briga com a outra criança, chora, daí a pouco as duas estão ali, de abraço e beijo, estão brincando. Não guarda rancor, não guarda mágoa. O pai xinga, né, dá bronca, a mãe xinga, dá bronca, fica chateado, chora, daí a pouco está voltando ali para o lado do pai e da mãe, né, com todo carinho. Então, Jesus apresenta essa figura, né, representando a pureza, né, a humildade, e também aquela pessoa que está pronta para aprender. Aliás, nem só pronta, mas tem o desejo de aprender. A criança, quando ela faz o desenho do pai e da mãe, o pai e a mãe são enormes e ela é pequenininha, né? Então, ela se compreende menor e quer aprender, né? Muitas vezes, muito ávida de conhecer, né? Por isso, este momento é um momento muito importante, né? De cuidar da criança para que ela tenha bons exemplos. Porque, embora tenha suas más tendências adormecidas, depois, se ela tiver uma boa formação nessa fase em que essas tendências estão mais adormecidas, ela vai, através do esforço, ela vai se transformar, né? Ela vai se transformando com mais facilidade, né? Tendo esse campo aberto. Então, Jesus nos coloca a criança como símbolo de pureza, né? De humildade, é aquele que não precisa perdoar ninguém porque não se ofende, fica triste, chora e volta, né? Ao normal, e essa pessoa que deseja conhecer, né? O orgulhoso não, o orgulhoso, ele se torna refratário ao conhecimento, porque sabe tudo, né? Você vai falar uma coisa, não, eu sei, não é? Então, não abre o campo para o aprendizado. A criança está aberta ao aprendizado, né? Ela é humilde, ela reconhece que precisa aprender, que quer aprender, e pergunta, às vezes irrita até os pais, né? O quê, por quê, para quê, né? Mas neste momento, né, que Jesus coloca essa criança nessa fase, né, em que ela ainda é muito pura, muito humilde e aberta, né, a todo esse conhecimento. E ele nos coloca para nós. Olha só, no reino dos céus, né, você precisa se converter e ser como uma criança, né? Deixar de lado orgulho e vaidade e ser humilde, compreender, né, que você pode aprender muito mais, não querer ser superior ao outro, não se ofender, né? Então, ele nos coloca essa criança nessa posição, né, que vai nos trazer esse exemplo, né? Nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele vai nos dizer que nos primeiros anos, né, o espírito é verdadeiramente uma criança. Ele ainda não se lembra, né? Depois de algum tempo é que ele vai relembrando, né, as suas tendências, né? Então, ele ali naquele momento, ele está na figura da criança. E aí Jesus nos traz, né, essa simplicidade, essa pureza, essa humildade como referência para nós. E é interessante que Jesus ainda escolhe a figura da criança, né? A criança naquela época, ela era ignorada, né? Eles não gostavam da criança, fazia muito barulho e tal. Então, ela era ignorada, e ele usa essa figura, né? E é uma característica de Jesus fazer opção pelas minorias, né?
a viúva, a mulher, a prostituta, né? Ele vai buscar e ele traz essa figura da criança como uma forma de nossa redenção mesmo, nossa mudança, virada da chave, né? É ser como essa criança. É isso. Ai, que lindo, Cléo. José Carlos, quer completar alguma coisa? Quer falar, Para fazer um completar comentário? aqui, né, a Cléo já falou tudo, né? Mas é o seguinte, nós somos crianças espirituais, né? Nós não podemos esquecer disso. O nosso caminho evolutivo, nós estamos ainda no aprendizado, né? Então, todas as situações às quais foram citadas, né, passam realmente pela nossa compreensão, né, pelo nosso crescimento evolutivo, é igual exatamente, Jesus trouxe a criança como parâmetro exatamente por isso, porque ela gradativamente ela vai buscando, né, elementos que a fazem crescer, que a fazem evoluir, né? E nós estamos nesse caminho, né? Ligado aí muitas vezes aos nossos livre-arbítrios, né? Mas a gente tem essa possibilidade, né, de gradativamente a gente ir assimilando esses ensinamentos, né? E para que um dia nós possamos alcançar esse reino de Deus aí, né? Os quais foi colocado. Com certeza, meninos. E que nós possamos, né, entender a grandeza dos ensinamentos de Jesus e colocar em prática. Gente, a vontade de serem grandes no reino de Deus parecia fazer parte do imaginário judeu, como se lê na lição 4 do livro Boa Nova. Poderia comentá-la? José Carlos, fazendo um favor? Perfeitamente, Carol. É interessante, né, essa pergunta, né, é bacana, porque buscou no capítulo 4 do Boa Nova a família de Zebedeu, né? Então, Zebedeu era pai de João Evangelista e de Tiago Maior, né? Parece que o Tiago Maior foi um dos primeiros a serem sacrificados, né, dentro daquilo, né, mortos, né, pelos tiranos, né? E João Batista foi o último, né, daqueles apóstolos, os quais, né, tiveram oportunidade de seguir Jesus, né? E aqui a gente vê, né, que dentro do texto, uma questão que acho que é muito simbólica, que é a questão de Salomé, né? Porque Salomé, como mãe, né, e se nós trouxermos, toda mãe, o que é toda mãe objetiva? É que os filhos, né, sejam algo, né, que os filhos cresçam, né, que os filhos... né, quando Salomé, né, vê, escuta, né, sobre Jesus, né, ela tem uma concepção de que aquele, né, que Jesus tinha algo em mãos, tinha um poder de trazer algo, né, um reino, né, aos quais eles compreendiam que seria um reino material, né? Então, ela entendia que Jesus, né, como um daqueles que tinha esse poder, ela poderia trazer, dar aos filhos dela algo, né, que os fizesse, né, serem prestigiados, né, serem vistos, né, serem notados, né? E tanto que ela pede, né, que quando ele tiver a oportunidade de estar, né, naquele reino qual ele sempre citou, né, que colocasse um do lado direito e o outro do lado esquerdo, né? Ou seja, né, e esse lado direito e o lado esquerdo, né, mais uma vez, a gente percebendo, né, é que eles fossem abraçados, né, por Jesus. É o que muitas vezes a gente busca dentro daquilo que dessa concepção materialista nossa, né, é que nós sejamos abraçados por aqueles que têm poder, né? O que Salomé imaginava, ela como mãe, era exatamente isso, né? E quando nós acessamos dentro da nossa vigilância, dentro daquilo que a gente trouxe desde lá da primeira questão, né? Quando nós buscamos estar com aqueles que têm poder, é exatamente isso, né? É que nós sejamos abraçados por ele em detrimento de outros, né? A mesma questão a gente pode levar para Zebedeu, né? Porque Zebedeu, apesar de ter o conhecimento da lei, né, ele também, né, até que ele teve o diálogo com Jesus, aí sim ele compreendeu, né, que
Jesus trazia uma conotação diferente em relação à questão do reino, né? É que precisavam, né, trabalhar as questões, né, presas, né, nas questões materiais, buscando o seu melhoramento íntimo, né, o seu melhoramento espiritual, porque só assim eles iam alcançar, né, o reino de Deus, né? E no próprio texto, tem uma fala de Jesus que é interessante, né, quando ele coloca assim: mas de tudo é preciso saber se eles quererão beber de meu cálice, né? Olha que interessante, né? Mas isso, se eles quererão beber do meu cálice, mas depende da vontade de quem? Dos dois, de Tiago e de João, né? Não ia ser nada imposto a eles. E é assim que Jesus coloca para nós, né? Nada nos é imposto, mas nós precisamos nos melhorarmos, é buscarmos querer beber desse cálice, né? É buscar realmente compreender os ensinamentos do Mestre para que a gente possa estar naquele reino de Deus, né? E isso, né, trabalha muitas questões da nossa consciência, né? Consciencialmente, nós precisamos trabalhar, né, todas as nossas questões, né, nos conhecermos para sabermos exatamente onde estão as nossas dificuldades, onde nós estamos ainda presos, arraigados nas questões materialistas, para que nós possamos transformar, fazer essa mudança, né, para que a gente possa buscar aí, alcançar Jesus e entender a sua mensagem, né? E mais para o final do texto, né, também achei interessante, né, quando Jesus coloca, né, quando Zebedeu faz um questionamento a Jesus, né? Senhor, então, o evangelho não será bom para todos, né? Eu achei aqui extremamente interessante, que Jesus responde da seguinte forma: a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, porém nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É exatamente isso, né? Porque nós ainda estamos no mundo de inferioridade, né? Buscando, conforme eu disse, nós ainda somos crianças espirituais, buscando entender, né, quais são as questões do bem e a questão do mal, né? Já que aqui são duas sementinhas que estão arraigadas em nós, mas que o nosso livre-arbítrio que vai possibilitar que a gente busque, né, aquilo que é melhor. E a nossa, quando Jesus coloca, nem sempre, né, o evangelho vai ser bom para todos, né? Mas em um dado momento, todos nós seremos alcançados por essa palavra, né? E nossa transformação vai fazer com que a gente possa alcançar, né? E por último, Jesus coloca assim: exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha, né? A terra é uma escola, né? É onde nós vamos buscar o nosso aprendizado, e nós trabalharmos as nossas questões interiores, que vai ser aqui na terra, porque nós ainda estamos no corpo material, né? Enquanto nós aqui estivermos, nós precisamos trabalhar esse campo íntimo nosso para que a gente possa alcançar o bem, né? Lembrando sempre, né, que ninguém vai ficar eternamente preso às questões do mal, né? Ninguém, né? Porque Deus é soberanamente justo e bom, né? E a misericórdia divina nos alcança, dando para a gente aí a reencarnação, que vai possibilitar a gente vencer essas dificuldades, né? Então, a família de Zebedeu representa exatamente essas questões, né? Pai e mãe buscando atender aquilo que todo pai e toda mãe pensa em relação ao filho, né? Os filhos, né, buscando, né, atender às suas necessidades, mas muitas vezes esquecendo de olhar as questões espirituais. E somente quando, né, não só essa grande família que é a Terra, né, como nós estamos, quando nós nos congregarmos em todas as situações, esquecermos, né, as questões do mal, aí sim, né, nós teremos o famoso reino dos céus, porque todos nós teremos o nosso íntimo, né, perfeitamente, né, depurado, né, em relação àquilo que a gente deve buscar, né? Nossa, gente, quem dera a gente pudesse ficar mais de uma hora, né, comentando e falando sobre essas maravilhas do Evangelho de Jesus. Cléo, quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Só rapidinho, né? O Zebedeu, quando ele compreende, né? Quando Jesus toca o coração dele, que fala: olha, o reino,
o reino é nos corações, né? E o Zebedeu compreende, começa a chorar, e Jesus fala assim: chora, Zebedeu. Antes você temia a Deus, hoje você ama a Deus. Olha, é o nosso caminho, né? Saber amar a Deus com o reino de Deus já em nossos corações. É só isso, queria lembrar, porque o José Carlos falou muito bem dessa mensagem, e eu achei que valia a pena, sabe, lembrar isso. Obrigada. Nossa, fica também, gente, a sugestão de leitura, né? Tanto do livro Boa Nova, do livro Vinha de Luz, tudo que nós falamos, né? Do que nós comentamos hoje, fica de sugestão para a leitura de vocês, né? Então vamos aí, que nosso tempo está acabando, mas ainda nós temos coisas para falar. Como cristãos, como a lei de trabalho pode nos ensinar a sermos reais seguidores de Jesus, Cléo? Pois é, olha só, o trabalho é uma necessidade de sobrevivência e é também um meio de desenvolvimento da inteligência, né? Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, o forte deve auxiliar o fraco, né? Aquele que não tem condições de trabalhar deve ser amparado pelo que pode, né? O trabalho é necessidade de todos nós, mas alguns às vezes não podem. A sociedade precisa amparar, né? E nós, cada um amparar da maneira, né, que pode, né? E o Livro dos Espíritos ainda fala que os reais servidores de Jesus devem fazer seu serviço, né? Que nós, respeitando os direitos, olha só, aquele que tem pessoas a seu comando, né, precisa agir de forma fraterna, exercer o seu trabalho, mas não impondo a servidão ao outro, respeitando, né? É possível que uma pessoa que tem sob seu comando um grupo, algumas pessoas, é possível tratá-los com respeito, né? É possível auxiliar, né? Aquele que sabe pode ensinar aquele outro que ainda não aprendeu. Nas relações de trabalho, que geralmente são relações tensas, né? São situações em que aquele que realmente é cristão, quer seguir os ensinamentos do Cristo, ele vai oferecer o trabalho, né? Para que a pessoa tenha dignidade, né? É um direito dela, né? E o que é que vai fazer? Vai trabalhar para que todos tenham direito ao trabalho e que todos sejam respeitados no seu trabalho, né? Lembrando que o trabalho é necessário para o desenvolvimento da inteligência nossa também, né? E à medida, o Livro dos Espíritos vai nos dizer, à medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos criando mais necessidades e vamos trabalhando mais, né? Mas precisamos aperfeiçoar as relações de trabalho, né? Como já foi dito antes, né? Nessas relações, nós costumamos nos sentir superiores ao outro. E não somos, estamos todos na mesma engrenagem, né? Se observarmos de cima, não sabemos quem é chefe e quem não é. Não é mesmo? Então, precisamos ter essa visão na vida, né? Fazer aquilo que nos compete fazer. E se a gente puder fazer com amor, melhor ainda. Né? Que lindo. José Carlos, quer falar alguma coisa? Só para ser rápido, né, Carol? Não, pode ficar à vontade, gente. Mas a lei do trabalho, né, como a lei divina, ela nos faculta realmente, né, a gente ter essa oportunidade de trabalhar para o nosso crescimento, né, faz parte, né? Mas nós precisamos lembrar também, né, nós como co-criadores do mundo, e tendo essa oportunidade de utilizar a lei do trabalho para o nosso crescimento evolutivo, nós precisamos usá-la, né, de bom termo, né, sem a infringência. Quando a Cleonice se coloca que
nós temos essa possibilidade, né, de poder, né, essa frente de trabalho que nos é facultada, né, para que a gente possa evoluir, ela tem que ser utilizada, né, volto a repetir, de uma forma coerente, né, sem a gente ferir, sem a gente buscar, né, olhar de cima para baixo, né, constrangendo o outro, né. Ela tem essa frente de trabalho, ela tem que ser usada de forma coerente, né, sem que a gente agrida o outro, mas que a gente possa compartilhar aquilo que a gente puder tirar, né, dentro das questões do trabalho, de forma que o outro também possa ter uma melhor condição, né, possa ter um processo igualitário, né, de entendimento, né, de poder, né, fazer com que as questões relativas ao trabalho sejam bem usadas, né, e não que elas conflitam com a lei divina e traga prejuízo, tanto material quanto espiritual, para o outro, né? Nós temos que ter esse entendimento, né? E, realmente, né, é muito interessante, né, o Livro dos Espíritos traz para a gente isso com muita clareza, que à medida que nós agregamos, né, um atributo que é único e exclusivo do Espírito, que é a inteligência, nos dá essa possibilidade, né, da gente disse que nós temos essa possibilidade de perceber, né, que nós adquirimos aquilo que a gente chama de razão, né? E aí, sim, né, com a questão da razão, nós temos, né, nós deixamos as questões instintivas, né, para que a gente possa trabalhar, né, aquelas questões que nos levam, né, realmente para uma caminhada, né, segura, né, atendendo não só as nossas necessidades, mas aqueles que compartilham conosco, né, do mesmo processo. Era isso, cara. Gente, primeiramente, né, agradecer. O que a gente tem que fazer? Ser gratos pela presença de vocês aqui, por vocês terem humildade de compartilhar o ensinamento de vocês e servir a nós que queremos escutar de vocês e aprender mais sobre o Cristo, sobre Jesus e sobre o Evangelho. Né? Vamos convidar vocês mais vezes para vocês estarem conosco, assim como agradecer a todos que estiveram conosco durante esse programa e os que ainda irão assistir depois do programa gravado. Mas eu queria, antes da gente poder fazer a nossa prece final e fazer os agradecimentos, a nossa irmã Solange Klein, de Padre Bento, Itu, São Paulo, ela faz 2 questionamentos que eu achei de extrema importância. Ela vai fazer o questionamento em relação à importância da prece. Então, assim, a pergunta dela é o seguinte, espiritualmente, quais e quantos são os benefícios que a prece tem para mim e para os outros para quem eu oro? E ela vai perguntar espiritualmente e no campo material também. Então, assim, eu achei importante a pergunta dela, porque, assim, eu particularmente, eu acho que quando a gente faz uma prece para o outro, naquele momento, a gente deixa de olhar para nós, a gente deixa de ter aquele egoísmo, e a gente olha para o outro, a gente tem empatia com o outro, a gente tem aquela vontade de ajudar o próximo. Então, quando a gente faz uma oração para o outro, a gente está desejando o melhor que nós queremos ter. Lógico, gente, preces, né, que sejam de gratidão, que sejam para poder ajudar na melhoria, na evolução do outro. E essa prece, ela é ouvida. E eu acho mais interessante porque muitas pessoas perguntam, mas as nossas preces são ouvidas? Jesus ouve as nossas preces, a espiritualidade? Todas as preces são ouvidas. Todas as preces são atendidas, mas não é da forma que nós queremos, mas é da forma que nós precisamos e necessitamos. E temos que estar abertos, né? Olhos para ver, né? Ouvidos para ouvir, para que nós possamos entender essas respostas, perceber essas respostas que vêm do plano espiritual, de várias formas. Mas assim, a gente não pode esquecer. Até mesmo aquele livro, né? Entre a terra e o céu, nós temos até aquela oração refratária, né, que nós temos de uma pessoa que espiritual, vamos dizer, moralmente falando, não tinha condições de vamos supor, receber a oração da filha, mas essa oração ela chegou até os ministros do nosso lar, para que seja atendida. Então, a gente, todas as preces traz um benefício muito bem para a gente e para o próximo. Querem falar alguma coisa sobre essa pergunta? Meninos, fiquem à vontade. Eu quero. Então, fiquem à vontade.
Quando nós fazemos a prece, nós elevamos a nossa vibração e vamos alcançando esferas mais altas, mais elevadas. E aí nós vamos experimentando essa vibração que ela é mais amorosa, né? E aí nós vamos nos habituando a elevar o nosso pensamento, isso é muito bom para nós, né? E hoje já é provado, né? Já tem pesquisadores, inclusive um do Canadá, eu cheguei até a pegar um artigo dele. Ele comprova que a prece ela faz aumentar o lobo frontal do cérebro. E ela traz o benefício não só para quem ora, mas para a pessoa para quem se ora. Então, isso já foi comprovado, né? Então, a oração, além de nos proporcionar, né, elevar a nossa vibração, ir para um campo mais sutil, que vai nos trazer um grande bem-estar, ela também vai auxiliar aqueles por quem nós oramos, né? É isso só que eu queria lembrar. Eu só complementar, Carol, rapidinho, né? Fique à vontade. Em relação à questão da prece, realmente, né? Quando nós estamos mergulhados em várias ondas, né, vibratórias, a questão da oração, da prece, ela é fundamental, né? Quando a Cleonice coloca, né, nós precisamos sempre estar com o nosso padrão vibratório elevado, né? Para que a gente possa acessar aqueles companheiros, né, que estão num grau superior, né, os espíritos superiores, que vão, né, levar nossas mensagens, nossas preces, né, ao mais alto, né? Mas a necessidade nossa é realmente equilibrarmos as nossas mentes, né, estarmos com o pensamento sempre em alto para que a gente possa, né, ter os nossos pedidos atendidos. O que a gente faz, na verdade, a grande verdade, a gente abre um petitório, né, sem nenhuma racionalidade, né, sem nenhuma, na maioria das vezes, só para atender necessidades materiais. O que a gente deve buscar não é isso, né? A prece, ela tem que ser externada de dentro para fora, né, buscando, né, realmente alcançar aqueles que podem nos atender. Mas a gente precisa entender, né, você colocou muito bem na sua explanação, Carol, que nós, né, não podemos ser imediatistas, porque nós seremos atendidos dentro das nossas necessidades, né, dentro daquilo, né, que nós tivemos merecimento, né? Caso contrário, né, são somente palavras ditadas ao vento, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso. Gente, perfeito. E também falar que a oração, a prece é um ato de humildade também com o próximo e um ato de servir, né? Então, fica o convite para que vocês possam ligar para o SOS Preces para receber, né, essa escuta amorosa, esse carinho, essa oração, essa prece, essa leitura. Então, gente, desde já eu agradeço a vocês. A nossa querida irmã Raquel colocou aqui, que eu achei tão bonito. Gratidão ao nosso boníssimo Deus pela preciosa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus. Paz e luz a todos. Para vocês também. Gente, então eu quero desde já agradecer a Cleonice por ter estado conosco, agradecer ao José Carlos, que com certeza iremos convidar mais vezes para estar conosco, agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, né, e que podem estar conosco quantas vezes quiserem, então semana que vem já estão convidados para o próximo programa. E aí eu vou pedir agora, nesse exato momento, o José Carlos para fazer a nossa prece final. Perfeitamente, Carol. Gratidão, né, pela oportunidade de estar com vocês, né, aqueles que nos assistiram, né, vibrando aí em prol, né, do ótimo programa, né, e a gente roga a Deus, a Jesus, os nossos amigos espirituais que nos intuíram para que aqui pudéssemos, né, poder falar um pouco, né, sobre o Evangelho do Mestre. Rogamos ao Pai que nos abençoe, nos ilumine, né, a todos os lares que aqui estiveram presentes, aqueles que, porventura, né, possam ver o programa futuramente, mas que todos possam buscar na luz do Mestre o seu caminho de verdade, de luz, né? Já que ele é o caminho, verdade e vida. Né? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, meninos, gratidão. Fiquem com Gente, Deus. obrigada. Obrigado, um abraço, Clanice, até mais. Carol, Fiquem com Deus, gente. Boa Deus. noite e Graças a até a todos. próxima quinta. Fica com Deus. Tchau, Com Deus. tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Espero você no próximo evento.